Fala galera do canal Treino Insight, mais uma aula hoje aqui sobre suporte e resistência, tá bom? Vamos lá começar a tração. Geralmente a gente sabe que o mercado ele se move em tendência e a gente tem tendência de alta, tendência de baixa e um mercado lateralizado. Mas em todos os seus cenários o mercado ele se move em quê? Em ondas. Ele faz topos e fundos. Para demonstrar isso a gente vai usar um exemplo aqui bem básico do NZD-USD. Se você for ver, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Isso aqui é um topo, um fundo, um topo, um fundo e um topo, e um fundo e um topo. Se a gente for tirar por isso, a gente vai ficar o dia todo aqui marcando topos e fundos e vai ficar operando qualquer tipo de linha sem muito segmento, sem determinar muito bem o que a gente realmente quer, o que realmente importa para o nosso operacional. E por isso eu vou ensinar a vocês uma forma que não é o santo grau, não é a forma, isso é o certo, não. Cada um tem a sua técnica. Basicamente o que todo mundo usa, o que a maioria usa e o que realmente que dá certo é você pegar o que tempos gráficos maiores, time frames maiores. Porque isso significa o quê? Que se você pega por exemplo, eu estou aqui no gráfico de 2 minutos. Se você pega esse topo e esse fundo, ele vai ficar pouco tempo aqui e a qualquer hora ele pode romper. Agora, se você determina aqui um range maior, uma oscilação maior do mercado, por exemplo, colocando aqui no gráfico diário ou semanal, gráfico diário ou semanal, você vai ter mais informações e pontos mais fortes para se trabalhar. Por exemplo, a gente sabe que, a gente já viu na aula de time frames que isso aqui é um gráfico semanal, tá bom? Então, o que é um topo e um fundo no gráfico semanal em relação ao gráfico M2 ou M5? Sabe que a diferença é absurda. Então, por exemplo, o que a gente realmente tem que fazer é pegar topos e fundos que façam sentido e que são preços que realmente vão ser respeitados, vão obedecer. Como, por exemplo, se eu pegar esse topo, a gente verifica que muitas vezes aqui o gráfico, quando ele toca, ele retorna. Aqui, nessa semana, nesse candle aqui, ele fez um grande teste, ameaçou que ia fazer o rompimento, porém ele fechou abaixo do canal, tá bom? Então isso aqui não é um sinal de rompimento. A gente pegar essa mesma linha e verificar aqui um outro local que tenha muito toque, aqui seria um, só que aqui também seria um. Aqui, a grande técnica é o que? Selecionar um preço, uma cotação na qual teve vários toques. Aqui, ó, aqui teve esses dois, esses vários, aqui teve uma violação, aqui testou, rompeu, testou de baixo para cima. Então a gente vê que isso aqui é um preço que é muito concorrido. Toda vez quando o mercado ele chega nesse preço, ele faz retrações, faz reversões. Então a gente pode usar ele para a gente otimizar o nosso operacional. Quando o preço está abaixo de uma linha, se ele vai testar uma linha por baixo, por exemplo aqui, isso aqui é um topo. Para o preço que está agora, por esse valor que está agora, de 63.730, isso aqui ó, é uma resistência. Vamos imaginar assim, os tetos é uma resistência. Digamos que você está num apartamento, o seu teto é sua resistência. Você não consegue furar. A sua linha de baixo, ou seja, o seu piso, se você mora num apartamento, o seu piso ele vai ser o seu suporte. Então, quando o mercado está testando uma linha que está acima do seu preço, ele vai testar uma resistência. Se ele está testando uma linha que está abaixo do seu preço, ele é um suporte. Então, o preço está aqui. Todas as linhas que estiver abaixo dele vai ser suporte. Todas as linhas que estiver acima do preço vão ser resistência. Nathan, e se por exemplo aqui eu tenho um rompimento, vir um candle aqui e romper e fechar aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou buscar um outro topo
importante, aqui por exemplo esse, e essa linha vai passar a ser o meu suporte e essa aqui vai passar a ser a minha resistência. Toda vez quando o preço ele rompe um suporte ou uma resistência, a gente diz que perdeu aquele preço. A gente chama de rompimento, tá bom? Então, por exemplo, aqui, se esse mercado agora passar para cima dessa linha, essa linha aqui está no 64,645. Se esse preço passar para cima dessa linha, ele vai perder essa resistência e essa linha vai passar a ser suporte. Então é basicamente isso, tá bom? Trabalhar com operações usando suporte e resistência é muito vantajoso para mercados laterais, como por exemplo esse aqui, que a gente acabou de traçar. Esse canal aqui, ele é nitidamente muito importante, porque o mercado foi e testou. No momento que ele testa no semanal, quando ele faz qualquer movimento no semanal, ele já vira importante. Por exemplo, a gente vê aqui um candle verde, depois de ter feito um fundo, um candle verde que rompe o candle anterior, e o outro abrindo, a gente sabe que isso aqui é um ponto importante, então a gente já marca aqui como um fundo, porque todos os preços nos semanais eles vão ter uma alta relevância dentro do gráfico. Então o que você vai ter que fazer? Pegar time frames maiores. Lembra que a gente falou que o gráfico maior está sempre mais certo do que o menor, porém o menor ele sempre dá o sinal antecipado. Bom, se por exemplo eu estou com uma tendência de alta no M1, lá no M2 ou no M5 ou no M15 ele pode ser só uma correção, e eu achando que estou operando a favor da tendência, quando eu vou olhar o gráfico grande, o gráfico que realmente manda, eu estou operando contra a tendência, ou então estou apostando numa correção somente, quando na verdade a tendência era oposta daquela na qual você achava que era. Se eu pegar por exemplo aqui um exemplo mais simples, digamos que eu vá traçar aqui do gráfico diário. Aqui, esse aqui é o gráfico diário. Isso aqui é um fundo. Ele já tinha aqui marcações. Aqui rompeu para baixo, fez o pullback, testou. Futuramente a gente vai aprender o que é pullback, tá? Se o seu nível for muito iniciante. Fez um pullback, testou, rompeu. Aqui marcou um fundo. Digamos que a gente não marcou esse fundo. Foi aqui, houve uma briga no mesmo ponto onde ele testou anteriormente e rompeu. Quando ele rompeu, isso aqui acabou passando a ser suporte. Então ele veio, testou o suporte. Onde é que ele pode ir lá? Lá na resistência, que é o que? Esse último topo. Então a gente usa essa referência, tá bom? No caso aqui eu fiz essa marcação no gráfico diário. O que você basicamente vai fazer num gráfico menor, que você opera no M5, por exemplo? No M5 você mal vê a linha, porque ela está muito distante. Se a gente aqui encolher a escala do gráfico, a gente pode ver que está aqui as linhas. Então qual que é a nossa tomada de decisão? Toda vez quando ele vir testar essa linha, o que a gente vai fazer? Nós vamos vender, né? Apostando na baixa, na reversão aqui no teste, porque é uma linha importante, é um preço importante. Deixa eu aumentar aqui o time frame para ficar melhor. Quando tocar aqui é um preço importante, o stop vai estar logo acima e o alvo vai estar 2 níveis do tamanho do stop, ou então 3 níveis, aqueles que operam 3-1. Futuramente também nós teremos aula aqui de gerenciamento de risco. Porém, nós estamos em tendência de alta. Faria mais sentido também comprar aqui e colocar o alvo na resistência, que é onde o preço pode testar e retornar, tá bom? Então, o suporte e a resistência serve para quê? Para você definir preços que são relevantes dentro do seu gráfico, para você otimizar aí o seu operacional. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, a sua sugestão, o seu comentário. Se inscreva aí no canal, ative o sininho. Fique ligado aí nos próximos vídeos que a gente vai continuar nessa pegada de sequência de vídeos aí super educacionais aí pro canal, tá bom? Obrigado.